A palavra que eu quero compartilhar nessa noite, ela tem por título Mantenha a Chama Acesa. Irmãos, que dificuldade pensar em uma palavra para essa noite. Eu passei por todos os esboços possíveis, passei por aqueles que eu nem tenho, comecei uns 3, 4 diferentes. Eu falei, Deus, o que falar numa noite como essa? Depois de recebermos tanto do Senhor ao longo de uma semana, cada dia uma palavra abençoada, sexta-feira, meu Deus, que precioso. Ontem à noite, hoje de manhã eu falei, Senhor, eu estou parecendo lá, né? O Daniel na cova dos leões, mas eu falei, ainda bem que o Senhor deu vitória a ele, que o Senhor me ajude, e brotou essa palavra no meu coração, mantenha a chama acesa. Sabe por quê, queridos? É tão gostoso quando nós temos essas semanas coletivas que nos impulsionam a isso, a estar diante de Deus, a jejuar, a orar, a buscar o Senhor, a relembrar, puxa, eu preciso voltar ativa nesse ministério, nesse dom, nessa graça, nisso que o Senhor me chamou. Mas aí vai passar essa semana, e vai vir a próxima, e aí no dia 25 e 26 nós já vamos ser alimentados de novo. Aqueles fominha que vão vir os 3 cultos, já vão receber 3 palavras diferentes de homens poderosos, mas sempre haverá a próxima semana. E sabe, queridos, Deus, Ele é o fogo que arde em nosso interior, mas o sacerdote precisava manter o cuidado, para que a chama pudesse continuar sendo acesa, continuasse acesa todos os dias. E lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7, Paulo escrevendo a Timóteo, um discípulo amado, ele diz assim, por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia ou de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Sabe, queridos, Paulo, a respeito disso, de manter viva a chama, e essa chama muito mais do que qualquer chama aleatória, mas a chama do dom de Deus, daquilo que Deus já colocou dentro de cada um de nós, daquilo que Deus tinha colocado dentro de Timóteo, pela oração, pela imposição de mãos. Eu fiquei pensando, quantos de nós aqui, irmãos, não recebemos várias imposições de mãos nesses dias, palavras de Deus, unção de Deus, o Senhor relembrando um chamado, o Senhor relembrando uma promessa, o Senhor confirmando uma promessa, o Senhor dizendo ainda não terminou, o Senhor dizendo olha, tenha coragem. Quantos de nós não recebemos uma palavra, uma oração, uma imposição de mãos? Timóteo já tinha recebido, e Paulo por algum motivo precisa relembrá-lo, para dizer, mantenha a chama do dom de Deus que está em você viva. E é isso que eu vim fazer nessa noite, de uma maneira muito simples, te dizer como Paulo falou a Timóteo, vim te lembrar de manter a chama, viva a chama do dom de Deus que está em mim, em você. Sabe, querido, separei 2 frases de um homem que eu gosto muito, acho que muitos de nós compartilham desse sentimento, que é John Wesley. Uma delas, quando perguntaram para John Wesley o porquê tanta gente vinha ouvir seus sermões, ele dizia assim, eu apenas me coloco em chamas, e o povo vem me ver queimar. Sabe, quando pessoas começarem a te procurar no teu trabalho, não é apenas pela capacidade técnica que o Senhor tem te dado a respeito daquilo que você faz, mas é porque o Senhor está colocando uma chama dentro de você, que não pode se apagar, e as pessoas que vão chegar perto de você, e vão se aproximar, e cada dia mais e mais pessoas vão de alguma maneira olhar para você, e ter uma confiança em você dentro do seu local de trabalho. Eu e você precisamos entender que é para exercer a justiça em favor do povo, que é para levar essa graça e essa chama de Deus às pessoas, e Deus vai, se não já tem trazido, e você de repente tem falado, puxa pastor, é verdade, talvez eu não tinha percebido isso, mas ouvindo isso agora, pessoas do meu trabalho têm me procurado constantemente, às vezes para pedir, talvez aparentemente um simples conselho de trabalho, um simples conselho técnico, mas sabe, queridos, é porque Deus está incendiando a tua vida, e vai incendiar ainda mais, e as pessoas que vão chegar a você, vão se chegar não apenas para descobrir como faz algo do trabalho, mas porque tem algo queimando diferente dentro de você. Sabe, da mesma forma lá na escola, lá na faculdade, lá onde você estiver estudando em algum curso, de repente pessoas vão encontrar uma confiança e se aproximar de você, queridos. Não é para ser por outro motivo principal,
se não for para exalar a chama de Deus, como esse homem fez. E sabe, gosto de uma outra frase de John Wesley, que talvez traduza muito bem o poder do Espírito Santo dentro de homens comprometidos, que podem incendiar uma geração inteira. Ele disse assim: dá-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Queridos, eu creio que nessa noite, que nesse lugar, que nessa casa, nós temos muito mais do que 100 homens e mulheres que desejam a Deus, e querem estar distantes do pecado, que querem estar cada dia mais diante do Senhor, e que tem um potencial de Deus colocado dentro de mim e de você, para abalar Curitiba, para abalar a empresa onde você trabalha, ou a empresa a qual você é dono, para abalar a sua família, para abalar a sua rua, os seus vizinhos, para abalar o meio pelo qual você convive, onde você tem as suas amizades. Eu creio, queridos, é para isso que o Senhor nos chamou. Sabe, me lembro de um texto, esse não está lá na projeção, mas 2 Coríntios 5,18, o apóstolo Paulo vai falar aos Coríntios que Deus deu a todos nós um ministério da reconciliação, de assim como Jesus nos reconectou com o Pai, assim Ele nos chama, sim por intermédio de Jesus, mas usando as nossas vidas, neste ministério da reconciliação, para levar homens e mulheres aos pés de Cristo, a nova aliança, a graça, a salvação, a libertação. Eu creio nisso, queridos. A Bíblia nos mostra nesse texto de Timóteo, que Paulo faz Timóteo lembrar disso, que os anciões locais oraram, impuseram as mãos sobre ele, que ele recebeu algo da parte de Deus, Eu fico pensando no que será que Paulo estava querendo dizer quando ele fala o dom de Deus que há dentro de você. O que será? Mas antes de falarmos sobre isso, eu queria te ajudar a lembrar e pensar um pouquinho, que talvez a gente pense que Timóteo era o cara. Timóteo era uma pessoa super experiente, Timóteo era uma pessoa super desinibida, Timóteo era um cara super saudável, porque às vezes a gente coloca as nossas limitações na frente da palavra, da promessa e do chamado de Deus para as nossas vidas. Quantos aqui não precisa levantar a mão? Quantos aqui já não fizeram isso? Deus te deu uma palavra, talvez nesses dias Deus te relembrou, te deu uma palavra, uma promessa, e aí você começou a pensar nas suas fragilidades, nas suas deficiências, naquilo que você não tem, naquilo que você não pode, mais do que naquilo que você pode no Senhor, mais do que aquilo que você tem no Senhor. Sabe, querido, se a gente for olhar para a vida desse jovem Timóteo, ele não era um cara experiente, ele era um jovem. A Bíblia fala que ele tinha sérios problemas de saúde. Paulo vai dar na carta, depois você pode ler, lá em 1 Timóteo, vai dar recomendações para melhorar a saúde de Timóteo. A gente vai ver em alguns momentos de 1 Timóteo, que Timóteo era um cara tímido, talvez medroso. E parece que Paulo está dizendo para ele: ei, deixa tudo isso de lado, coloca tudo isso para trás, porque quando o Senhor promete, Ele consegue ver em nós um potencial que já está lá dentro, mas que nós nem sabemos que existe, algo que a gente acha que não é possível, algo que a gente acha não faz parte de nós, mas se Deus está dizendo a seu respeito, isso é o que importa. Porque como ouvimos, eu acho que foi ontem à noite, o pastor Fábio falando, agora é tanto culto que eu já estou confuso já, e é bom quando é assim, né, irmãos? Acho que foi o pastor Fábio que falou ontem a respeito da verdade, que a verdade para nós não é um conceito, mas Jesus. E se a verdade está em Jesus, irmão, o que ele fala é verdade. Eu lembro do pastor Mário Rui falando, né, que se ele chegasse e dissesse que uma determinada coisa que fosse, sei lá, de uma cor vermelha, e ele falasse: não, isso aqui é azul, ele não vai mentir jamais. Então aquilo vai ter que virar azul, porque aquilo que Deus diz é. Irmãos, e o que Deus diz a seu respeito é mais do que as circunstâncias podem dizer, mais do que você possa imaginar, aquilo que Deus diz é. Quantos improváveis você já viu sendo usados na mão de Deus? Eu conheço várias pessoas, irmãos, aliás eu sou um deles, e eu acredito que muitos aqui também se consideram assim, um improvável. Na verdade, irmãos, não precisa pensar que nenhum trauma interior, nada disso, está tudo curado, tudo no Senhor. Mas eu me lembro de ouvir assim, quando eu era mais novo, a minha mãe falava assim, né, que o meu irmão, eu tenho um irmão mais velho,
E aí, 1 ano e 2 meses depois, muito pouco a nossa diferença, eu nasci. E minha mãe disse que, na verdade, foi um erro da tabelinha lá, né? E essa palavra erro, né? Essas coisas assim, às vezes marca a gente para pensar que não era para existirmos. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei de que maneira negativa, em algum momento, ainda que não foi proposital por alguém, você foi marcado pela razão de pensar, não era para eu existir. Eu fui um acidente, eu fui, sei lá, qualquer coisa, eu fui rejeitado. Talvez eu não fui rejeitado. Apenas lembro dessa frase, mas minha mãe sempre me amou muito. Mas talvez você em algum momento se sentiu rejeitado ou de fato foi rejeitado. Sabe, queridos, o mais lindo é que antes que qualquer rejeição pudesse vir sobre eu e você, a verdade, que é Jesus. Em Efésios diz que Ele nos desejou nele, antes da fundação do mundo. Antes de qualquer rejeição, de qualquer pessoa que você possa achar que tem tanto valor na sua vida, existiu, existe e sempre existirá um amor que está muito além de qualquer toda rejeição, que veio antes de tudo isso, que veio lá, naquele que nos criou, naquele que já colocou esse amor dentro de nós, para que eu e você possamos nos sentir de fato como somos, amados pelo Senhor, desejados por Ele, criados para um propósito poderoso sobre a terra. Se você acredita ou pensa em algo diferente do que isso, eu desejo que nessa noite o Espírito Santo entre em ação, além daquilo que as palavras podem fazer, para gerar no teu coração e te mostrar o quanto você é amado, amada do Senhor. O que Paulo tinha em mente quando falou do dom de Deus? Sabe, queridos, eu não penso que Paulo tinha em mente um talento natural, uma capacidade ou entusiasmo humano, ou qualquer coisa que o braço poderia produzir, porque lembra, Paulo certa vez escrevendo dá uma lista de coisas boas que ele tinha para se gabar, para dizer eu sou isso, eu sou aquilo, eu fui circuncidado, cidadão romano, eu fui instruído aos pés de mestre, tantas coisas que Paulo poderia dizer. Ele falou, tudo isso estou contextualizando, tá, irmão, só atualizando, tudo isso eu vou jogar no lixo, porque não é isso que de fato importa. Eu penso que nós precisamos entender. 1 Timóteo 4,14 vai dizer assim, ninguém o despreze. Lembra, nós estávamos falando de Timóteo da maneira jovem e todas as questões que ele poderia olhar para dentro de si. Paulo diz para ele, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura. Deixa eu parar um pouquinho aqui, queridos. Eu não quero dizer que a gente precisa ser como fariseu e sair por aí falando publicamente, orando publicamente, batendo no peito, não é nada disso. Mas eu vejo aqui Paulo falando a Timóteo a importância desse dom que Deus o chamou, para levar o amor dele, para levar a palavra dele, para de alguma maneira fazer as pessoas conhecerem aquilo que ele tem conhecido do Senhor, aquilo que o tem libertado de si mesmo, dos seus medos, da sua timidez, aquilo que o tem libertado, até mesmo de situações de saúde. E ele diz, a exortação e ao ensino. Eu quero só abrir um parênteses aqui muito rápido, algo que eu estou estudando, e que talvez em um outro momento eu compartilhe isso. Eu já falei um pouquinho isso na oração, acho que de terça-feira. A palavra Cristo, irmãos, diferente do que muitos de nós possam pensar em alguns momentos, a gente acha que é o sobrenome de Jesus, né? Porque virou tão comum falar Jesus Cristo, tipo Odilon Vergara, e por aí vai, Cláudio Ribeiro, e eu já encontrei vários cristãos achando que Cristo é o sobrenome de Jesus. Na verdade, Cristo vem da palavra grega Christos, que é a mesma palavra no hebraico Messiah ou Messias. E na verdade essas duas palavras querem dizer uma única coisa, ungido. E por que isso é tão importante na figura de Jesus? Você vai entender que nós vamos conectar com o ensino ali que está no final desse versículo que lemos. Por que isso é tão importante na figura de Jesus? Porque os judeus aguardavam o Messias. Entende qual é o Messias que eles aguardavam? O ungido, que haveria de vir e libertar o povo. Eles aguardavam isso. Mas o conceito do povo de Israel a respeito desse ungido era muito diferente, porque vamos lembrar quem era ungido no Antigo Testamento. Pelo menos 3 categorias de pessoas eram ungidas. O rei, talvez uma das figuras mais emblemáticas de unção era o rei. A gente encontra lá em Saul, a gente encontra Samuel ungindo a Davi, derramando óleo.
Então, a figura de um rei era muito importante quando se falava de unção, de derramar o óleo. Eles esperavam o Messias ungido, o rei, que haveria de libertá-los da condição política opressora que o povo se encontrava. Mas também encontramos a figura de profetas que também eram ungidos no Antigo Testamento. E também encontramos a figura de sacerdotes que também eram ungidos no Antigo Testamento. E é debaixo dessa atmosfera, porque, querido, se lembra que o povo de Israel, eles eram muito instruídos a respeito das leis e de tudo que acontecia, porque eles tinham o costume de se sentar à mesa e de passar de geração em geração as histórias, os princípios e os preceitos. O povo sabia, o povo de Israel sabia o que era o Messias, o que deveria ser o Messias. Eles aguardavam alguém que se levantaria e que seria o sacerdote, que entraria lá no templo, que faria os sacrifícios, o sumo sacerdote. Eles aguardavam alguém que se manifestaria, sendo profeta, trazendo palavras poderosas e o cumprimento de palavras que já foram ditas outrora. Eles esperavam alguém que se levantaria como rei da linhagem de Davi, que haveria de libertar o povo, de pegar na espada, que haveria de destronar os romanos, o Império Greco-Romano. Era essa a realidade que o povo de Israel esperava. Para nós parece muito fácil, 2000 anos depois, um pouco mais, um pouco menos ali na história, lemos os textos e falar, como é que eles não puderam compreender? Mas é porque nós não estávamos inseridos nesse contexto, dos quais eles tanto aguardavam. Jesus veio, não se manifestou como rei, porque a briga de Jesus não era política. A briga de Jesus não era a respeito daquilo que a sociedade estava ali impondo, não era para libertar a carne, mas era para libertar o espírito. Então ele não se coloca como rei. Lá no final da sua vida terrena, você vai ver alguns falando, o rei, ele entrando em Jerusalém e sendo aclamado como rei, mas isso quase no final, quando ele já está para ir para a cruz. E aí é perguntado para ele, você é o rei dos judeus? Ele diz, tu que o dizes. Ele quase não se pronuncia a respeito disso. Pouquíssimas vezes você vai encontrar ao longo dos evangelhos Jesus se pronunciando como rei dos judeus, porque ele não queria ligar a essa figura política que o povo tanto esperava. Mas nós sabemos que sim, existe uma grande diferença entre a vida de Jesus terrena e depois que ele ressuscita, porque depois que ele ressuscita, os apóstolos começam a escrever muitas coisas a respeito de Jesus, e nós vamos encontrar então nesse Jesus ressurreto, nós vamos encontrar muitos escritos falando que ele é o rei, principalmente a nível apocalíptico, né? Nós vamos encontrar na escatologia muitas coisas a referência de Jesus Cristo, de Jesus vindo como rei. Ele é o nosso rei. Eu não estou dizendo para você que ele não é o nosso rei. Eu estou dizendo que apenas ele estava desconectando da figura que o povo esperava, que era uma figura política. Porque o reino dele não é desse mundo. O nosso reino em Cristo não é desse mundo. E era isso que ele estava dizendo para eles. Vocês estão esperando um reino desse mundo, mas o meu reino não é desse mundo. Se a gente falasse como um profeta, talvez, desses três, foi um dos que Jesus mais se manifestou encarnado. Porque muitas vezes ele profetizou, muitas palavras de profecia também se cumpriram em Jesus. Mesmo assim, não com aquela relevância, com aquela força que o povo tanto esperava. Sabe, aqui eu começo a construir um caminho que de muitas vezes Jesus não nos responde da maneira que nós estamos pedindo, nem com aquilo que nós estamos esperando. Porque Ele sabe qual é o propósito que Ele precisa estabelecer na minha e na sua vida. E Ele não vai trabalhar no nosso propósito. Ele permanece fiel. Fiel, inclusive fiel para cumprir o seu propósito em nós. Não é fiel ao que nós queremos. Não é o fiel ao que nos parece melhor. Mas é fiel a si mesmo. A verdade que Ele é. A justiça que Ele é. E a figura de sacerdote também, irmãos, porque nós não vimos nenhuma... Jesus esteve muitas vezes no templo. Você vai encontrar isso ao longo dos evangelhos. Jesus esteve muitas vezes no templo, mas nenhuma vez ele esteve no templo para fazer um ritual que os judeus eram acostumados a fazer. Nenhuma vez. Ele não vai lá para sacrificar, ele não vai lá, não que ele estivesse contradizendo nada daquilo, mas ele não estava no templo para sacrificar ou isso ou aquilo. Agora, depois que Jesus ressuscita, os apóstolos vão escrever, ele é o sumo sacerdote da nova aliança. Então, o Cristo ressurreto encontra de alguma maneira no cumprimento celestial ser rei.
ser profeta e ser sacerdote. Mas o que é então que ele mais cumpriu na terra? Sabe o motivo pelo qual Jesus foi muitas vezes ao templo? Foi para ensinar. E aquilo que poucos levavam em conta na época, foi a conotação que Jesus mais tomou, porque logo no começo começam a chamar Jesus de rabi, de mestre. Ele muitas vezes é chamado de mestre durante os evangelhos. Por que Jesus se manifesta assim? Porque, queridos, para mudar a mentalidade e para manter uma chama acesa, é necessário um novo ensino. Não um novo ensino nosso, agora o ensino já está lá. E não que o novo ensino trouxesse para um novo tempo, que era o tempo em que Jesus estava na terra, e dali em diante, um apagar das coisas antigas. Muito pelo contrário, um cumprimento, e a partir dele, uma força sobrenatural daquilo que o Senhor queria fazer para cumprir o seu propósito na terra. Então a conotação que Jesus mais ganha em seu ministério terreno, é a unção de mestre, que pouco estava sendo esperado pelos judeus. E eu acho que é por isso que Paulo fala, para a gente permanecer, se dedicar à escritura, à exortação e ao ensino. Temos uma nova classe de ensino, 2 novas classes de ensino começando. Tem algo novo que Deus está retomando na área do ensino. Orando por isso na terça eu falei sobre isso. Eu creio que esse novo tempo, que essa nova unção, que essa nova graça de Deus, que esse novo que Deus está nos chamando, para que a chama possa continuar acesa, para que as pessoas possam receber de Cristo, para que o dom que Deus colocou em nós continue avivado, continue aceso e alcance o coração das pessoas, tem muito a ver com a palavra. Não tem a ver com o reinado, ainda que possamos reinar com Cristo. Não tem a ver com fama, não tem a ver com poder, não tem a ver com sermos sacerdotes, os detentores de entrar uma vez por ano como sumo sacerdote diante do Santo dos Santos. Não tem a ver com a profecia, com a palavra, eis que te digo, ainda que tudo isso possa acontecer, mas tem a ver com o novo que se abriu em Jesus. E esse novo é uma graça para o mestre, uma graça para o ensino, uma graça para a valorização da palavra de Deus acima de todo e qualquer conceito, acima de todo e qualquer costume, acima de todo e qualquer cultura de rituais. Por isso, eu creio. Pode aplaudir a Jesus. Por isso eu creio que sim, tem um reavivamento sobre nós. Mas eu gosto muito de uma frase que eu ouvi, e acredito muito nisso, que esse reavivamento só vem diante de um reabibliamento. Porque senão nós corremos risco de ter fogo estranho no meio de nós. Se aquilo que nós fizermos estiver diante da palavra, lembra que Jesus falava? Ele veio trazer o novo, mas o novo não era algo desconectado de qualquer coisa, livre para fazer qualquer algo, não. O novo era, eu não faço o que tenho vontade de fazer, eu faço aquilo que vejo meu pai fazendo. Eu não faço aquilo que estou com vontade, ou que acho que seria o melhor, eu faço a vontade daquele que me enviou. Queridos, nós somos enviados por Deus a esse mundo. Esse é o dom de Deus que está dentro de nós. Essa é a chama que não pode ser apagada. Nem o medo, nem o desejo pelas coisas desse mundo. Sabe, queridos, eu gosto de uma frase que eu ouvi, acho que o Juliano Som falando uma vez, que nenhuma luz desse mundo pode brilhar mais aos nossos olhos do que a luz de Deus. Porque quando as coisas do mundo, as coisas do dia a dia, quando eu digo do mundo, não estou falando pecado, irmãos. Estou falando quando o teu trabalho se torna mais importante do que as coisas de Deus. Estou falando quando o próprio ministério se torna mais importante que Deus na minha e na sua vida. Estou dizendo quando, qualquer graça, habilidade, qualquer favor que nós achamos ter, se torna mais importante. Quando a família se torna mais importante do que Deus dentro de nós. A luz que precisa brilhar aos meus e seus olhos é a luz de Deus. Eu quero fechar essa palavra em João 5:35. Evangelho de João, capítulo 5:35. O texto vai dizer: João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Mas eu queria ler de novo a primeira parte. João era uma
candeia que queimava e irradiava luz, uma candeia, uma lâmpada que arde e ilumina. Lembra de uma candeia? Algo um pouco mais antigo? Nem da minha época irmãos, mas eu escuto os pastores mais experientes falarem. Tinha o óleo lá, mas só o óleo não bastava, tinha que acender. Só que o trabalho de pôr o óleo, irmãos, é nosso. Apesar do óleo ser do Espírito, é nós que precisamos buscá-lo. É nós que precisamos fazer a nossa parte para manter a chama acesa. O Espírito Santo derrama o óleo em nós. Ele acende o fogo. E quando nós ardemos, então iluminamos. Se você tem olhado para a tua vida e falado: Senhor, parece que eu não estou iluminando os lugares aonde eu estou. Parece que os lugares aonde eu estou não está sendo transformado. Parece que a minha família não está mudando. Parece que a minha própria vida não está mudando. Parece que as coisas ao meu redor não mudam. Eu quero te perguntar, irmãos, com muita sinceridade para você e para mim nessa noite, porque Deus sabe. Quando eu recebi essa palavra hoje, eu estava orando, para ser bem sincero, eu estava tomando banho. Irmãos, o Espírito Santo me pegou de uma maneira que eu me ajoelhei. Depois eu pedi perdão ao Senhor, porque gastei água mais do que devia. Me ajoelhei e comecei a orar. Eu tinha posto o som quase no último. A Jana entrou, deu aquela olhada e saiu. E eu estava orando diante de Deus, porque isso que eu estou falando para vocês é algo que em primeiro lugar eu estou, e o Espírito Santo está falando para mim. Qual é a intensidade da tua chama hoje? E não só para iluminar, porque a gente gosta da parte aparente, iluminar o caminho para as pessoas, né? Eu lembro daquela música, eu acho que era da Aline Barros, que dizia... como um farol que brilha à noite. A gente gosta de ser farol. Farol é bom, é bem visto, né? Todo mundo olha e repara: uau, a luz, o farol. Mas ele também falava como ponte sobre as águas. A ponte é o lugar onde todo mundo pisa, irmão. Você serve de suporte para alguém passar. Ser farol e luz é bom. Bom no sentido do nosso ego, é gostoso. A gente fala: uau, todo mundo está vendo quanto a gente brilha. Todo mundo está vendo a presença de Deus na nossa vida. Mas e como ponte sobre as águas? Como ponte no vale, nas dificuldades dos nossos irmãos, das pessoas que ainda não conhecem Jesus. Então eu te pergunto, mais do que iluminar, o quanto o meu e o seu coração tem ardido diante de Deus. Irmãos, eu confesso que eu falei hoje para Deus: Deus, eu já ardi mais, Senhor. Eu já ardi mais, Deus. E eu quero voltar a arder, igual ou ainda mais, ainda que seja para ser ponte sobre as águas.